A nossa conversa do último bloco de hoje é com o Procurador da República aqui em Linhares, o doutor Paulo Henrique Traz, que veio comentar o caso que nós noticiamos na edição anterior do Sim Notícias, o caso dos dois acusados de estelionato, a denúncia que o Ministério Público Federal fez contra essas duas pessoas, o Reginaldo Gabriel Dias e o Alessandro Adão de Almeida. Dr. Paulo Henrique Trazi é o Procurador da República aqui na região. Tudo bem, doutor Paulo? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Doutor Paulo, para o MPF, está confirmada aí a participação dessas duas pessoas nesses crimes, né, de estelionato, inclusive falsificação de documentos também? Sim, houve uma prisão em flagrante dos dois sujeitos e com a documentação ficou comprovada a autoria deles nessa fraude. Inclusive já aceito pela Justiça, né? A denúncia já foi recebida pela Justiça Federal. O que chamou a atenção foi a participação, nós noticiamos o caso aqui, a participação de um senhor de 71 anos, né, nesse caso, que é o senhor Reginaldo. Na visão do MPF, foi uma maneira de facilitar a tomada desses empréstimos, desses golpes? Certamente que sim. Pessoas idosas trazem uma credibilidade, não se espera normalmente que venham com atos fraudulentos. E isso pode facilitar a fraude que foi cometida. Uma tentativa de legitimar, né? Exatamente. Agora, é possível que eles estivessem praticando esses crimes já em outras cidades, doutor Paulo? Sim, já há relatos, inclusive incluídos na denúncia, de uma outra fraude cometida pelo Alessandro. Inclusive ele foi denunciado por continuidade delitiva. Então já vinham praticando, era uma prática comum deles, inclusive tinham material de falsificação na casa de um deles. Maquinário, cédulas prontas para serem impressas. Pois é, esse trabalho foi feito pela Polícia Civil e a denúncia agora feita pelo Ministério Público Federal, já recebida pela Justiça. Agora a gente sabe, doutor Paulo, que a pena por estelionato, né, e falsificação de documento aqui no Brasil, ela não é das mais severas, né? Pela experiência que o senhor tem, se condenados, aí é possível que eles fiquem quanto tempo presos? É difícil dizer. Esse é um estelionato que é majorado por ser feito contra entidades de direito público, que é a Caixa Econômica Federal. Isso eleva a pena em 1/3 da pena inicial. Também foram denunciados de maneira separada, apesar de na mesma denúncia, os crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso. Porque o ato de usar o documento falso não foi só para conseguir o estelionato, a fraude. Eles já usavam de outras formas. Um deles usava inclusive uma CNH, uma carteira de habilitação falsa, porque ele não possui uma verdadeira. Então, são esses crimes que as penas serão somadas. Somados pode agravar um pouco mais a situação deles. Perfeito. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a propósito também, doutor Paulo Henrique, o Ministério Público Federal teve papel importante na proposição das 10 medidas contra a corrupção, né? Um outro assunto que eu queria que o senhor comentasse, como é que o senhor avalia a exclusão da maior parte, né, dessas medidas na passagem lá pela Câmara dos Deputados? O Parlamento brasileiro, ele tem uma autonomia para emendar propostas legislativas, adequar, aperfeiçoar propostas que são levadas ao Congresso. E isso é salutar. É importante. O objetivo do Ministério Público Federal ao capitanear essa campanha não era propor uma medida pronta e acabada, mas sim permitir o debate público. Mas isso decepcionou de alguma forma? Porque de 10 parece que só 4 passaram, né? Isso, houve decepção, porque até agora o que a gente tem visto no Congresso Nacional não é um aperfeiçoamento, é descaracterizar completamente o objetivo das medidas e, inclusive, incluir outras medidas que valorizam a impunidade, ao invés de valorizar a punição. Nesse caso específico, é muito importante que o Congresso tenha a percepção que as medidas foram propostas pela população brasileira. Pois é, iniciativa popular, né? São mais de 2 milhões de assinaturas, e isso é considerável. E ali tinham medidas importantes, né, com relação ao controle da corrupção, né? Exatamente. Propostas importantes. As propostas são muito importantes porque elas visam a tornar mais difíceis os atos de corrupção e, ao mesmo tempo, aumentar penas, aumentar a punição para atos de corrupção, facilitar a investigação, ou seja, coibir que atos de corrupção se perpetuem no país. É uma pena, né? Uma oportunidade, né, que a população teve aí. Das 10 medidas, pelo menos na Câmara, só 4 passaram. Ainda continua no Senado, né, essa proposta, essa matéria. Muito bem, novamente agora mudando de assunto, doutor Paulo, em relação a uma comissão estadual que deve ser formada por atingidos aí pelos rejeitos de minério
da barragem da Samarco, ainda há muito por se fazer e vocês estão com esse trabalho aí pela frente. Como é que tem sido as conversas aí? A questão da tragédia de Mariana é um caso extremamente complexo, que envolve muitos aspectos ambientais, socioeconômicos, e essa criação da comissão é muito interessante, porque ela visa dar mais voz aos atingidos, para que na hora dos acordos, na hora da execução de medidas compensatórias, a população atingida seja realmente ouvida, para que seus pleitos sejam aceitos. Pois é, a gente atende a muitas demandas aqui, sobretudo de pescadores que ainda reclamam que não estão recebendo, não receberam o seu cartão de auxílio ali, né, aquele dinheiro que todo mês é depositado nas contas. O MPF tem conhecimento disso? Como é que está essa situação? Não, a gente vem recebendo muitas demandas nesse sentido. Há denúncias de que pessoas que teriam direito não têm recebido o cartão, outras que não teriam direito estão recebendo o cartão. São muitos as pessoas, os possíveis beneficiários desse cartão. A questão é complexa, existe todo um trabalho do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e a Defensorias Públicas da União e a Estadual para conseguir adequar isso. Tem facilitado essa conversa entre o Ministério Público Federal, Estadual e o próprio Ministério do Trabalho? Sim, é uma atuação que ajuda muito. Nós sempre tentamos atuar coordenadamente para reunir forças, reunir estratégias e alcançar esses objetivos de maneira mais efetiva. Doutor Paulo, agora para o MPF, a gente teve recentemente aí a Fundação Renova assumindo o controle de gestão de crise, né, a Samarco ficando um pouco mais por trás, né, contratou essa fundação. Como é que tem sido o diálogo com a Renova? Tem sido melhor ou pior em relação à Samarco diretamente? Bom, tanto com a Samarco quanto com a Renova existe o diálogo. O Ministério Público Federal sempre está aberto a esse diálogo para conseguir construir soluções consensuais que sejam mais céleres, mais efetivas para a população. Nós temos diálogo com a Renova, em alguns pontos nós divergimos, nós entendemos que algumas informações que a Renova deveria prestar deveriam ser mais facilitadas para que haja controle em relação, por exemplo, ao cartão subsistência, aos pescadores, mas estamos trabalhando nisso e acreditamos que com esse esforço nós consigamos sempre desenvolver esse diálogo, melhorar, estreitar, para que as soluções sejam atendidas. Pois é, esse é um processo que muitos especialistas dizem que deve demorar muitos anos ainda. Inclusive, há uma medida de recuperação e de indenização aos municípios, né? Há recursos que a empresa deve liberar para os municípios. Há expectativa, inclusive, como é que o Ministério Público tem visto isso aí? De indenização diretamente aos municípios atingidos pelo desastre. Bom, são inúmeros as pessoas e as instituições, órgãos atingidos. Os municípios com certeza sofreram demais com esse desastre ambiental. Então, todos os atingidos precisam ter algum tipo de ressarcimento. Perfeito. Só para a gente finalizar, o doutor Paulo também trouxe uma informação importante com relação ao município de Aracruz, né, onde uma escola indígena estava já há muitos anos, né, construída, foi reformada e até hoje não está funcionando, né? E o Ministério Público Federal está encampando aí um pedido para que o Estado realmente coloque ela para funcionar, né? Exatamente. Nós ingressamos uma ação civil pública na Justiça Federal, exigindo que essa escola indígena comece a funcionar. É importante ressaltar que, nesse caso, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas também entraram com essa ação, assinaram junto conosco, porque todos entenderam que é muito importante o funcionamento dessa escola. É uma escola específica para o povo indígena ali, né? Porque tem uma cultura própria, obviamente. Exatamente. A comunidade indígena merece ter acesso a uma educação especial, que abranja os temas do currículo comum, mas que também traga a sua cultura, a sua tradição, que é tão importante. Isso é assegurado não só pelas normas brasileiras, pela Constituição, mas também por tratados internacionais. O que numa escola convencional seria impossível, né? Exatamente. Existe a língua indígena, que ainda é falada em Aracruz. Existem datas especiais, existe a questão da religião especial. As crianças indígenas, ao frequentar a escola comum, sofrem muitas vezes bullying e existe muita evasão escolar por conta dessa questão da divergência cultural. Dá para falar em prazo, doutor Paulo, para que essa escola realmente, efetivamente comece a funcionar? É difícil falar num prazo específico,
Nós estamos com a ação judicial, semana que vem tem uma audiência de conciliação e nós esperamos o quanto antes colocar essa escola para funcionar, porque o direito à educação é um direito fundamental e não pode ser negociado. Bom, eu quero agradecer muito aqui a presença do Dr. Paulo Henrique Trazzi, né, procurador da República em Linhares. Dr. Paulo, o prédio do Ministério Público fica onde aqui no município de Linhares, aqui na cidade? Fica no bairro Conceição, ao lado da agência da Caixa Econômica Federal. Bom, informações da comunidade sobre o Ministério Público ou qualquer denúncia pode ser feita de que forma? Pessoalmente lá? Como é que se faz? É possível ir lá no horário de atendimento, de meio-dia às 19h. Além disso, tem no site nosso, mpf.mp.br/es, é possível encontrar telefones, contatos, o endereço específico, além de possibilidade de uma denúncia, de uma representação online. Perfeito. Aí, eu quero agradecer muito aqui ao Dr. Paulo Henrique Trazzi, procurador da República, aqui em Linhares, Ministério Público Federal, falando das ações do Ministério Público, são várias ações aqui na região norte do estado. Dr. Paulo, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço o espaço, uma boa noite. Bom, obrigado você também pela sua companhia. Esta edição do Sinotícias, você sabe, você acompanha pelo canal 20 da RCA em Vitória. Obrigado pela sua audiência. Está aí os nossos canais para você deixar o seu feedback. Deixe a sua mensagem no nosso canal direto no facebook.com/TVC Linhares. Acesse também aos nossos vídeos no nosso canal direto no YouTube e fale conosco neste telefone que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro. Sinotícias, Linhares se vê aqui.